Portanto, gente, a proposta das nossas lives dessa semana são planejamentos e diagnóstico. Uma das coisas mais horríveis que nós podemos imaginar é que no meio do caminho você tem que mudar a direção. Que no meio do caminho você tenha que buscar outras ferramentas, senão aquelas que nós temos para poder basicamente executar aquilo que você quer. Uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é planejar e diagnosticar. Sabe quando a gente fala em tratamentos que podem ou não ser um sucesso? Primeira coisa é entender a queixa do cliente. Primeira coisa. Depois é entender o problema daquele cliente. E a partir dali, claro, nós podemos chegar a um resultado satisfatório. Então, uma das coisas mais importantes para mim, sempre, é, de fato, você olhar o problema e saber aonde você vai chegar. E vocês aí, vocês estão chegando agora, vocês sabem aonde vocês vão chegar? Vocês sabem o que vocês querem? Portanto, gente, planejar, diagnosticar, ok? Planejar, diagnosticar. Diagnóstico é uma das coisas mais importantes que possam existir. Sempre. Diagnóstico é uma das coisas mais importantes que possa existir. E nós não podemos esquecer que uma das coisas que influencia demais o nosso plano de tratamento, com certeza, é a queixa que o cliente tem. Não pense vocês que não. Muitas vezes, a gente caminhar com aquilo que a gente aprendeu na faculdade, muitas vezes a gente caminhar com aquilo que os livros dizem, né? Muitas vezes a gente cai num ledo engano. Fatalmente você cai num ledo engano. Porque realmente, às vezes a gente quer entregar para o cliente o que a literatura pede, ou entregar o que os números pedem. E por isso que eu acho, né, e eu que tenho uma formação muito ortodoxa, eu vim da cefalometria, assim como a maioria de vocês que estão aí, eu vim da cefalometria, e eu entendo o quão importante a cefalometria é para a ortodontia. Eu entendo o quão importante é você pensar no incisivo inferior, extremamente bem postado, vamos dizer assim. Quando eu aprendi a ortodontia de Steiner, ela me carregou durante alguns anos, mas aquilo não fazia muito sentido, porque você deixar o incisivo 4 milímetros ou você deixar ele com 24, 25 graus, não significa que você está fazendo o melhor para ele. Então a cefalometria, ela é basicamente um dos pontos cruciais. E eu não vou falar mal da cefalometria, pelo contrário, eu vou falar muito bem da cefalometria. Porque sem cefalometria, sem a base da ortodontia, você acaba não enxergando os problemas que saltam aos seus olhos. Então, a cefalometria é importante, ela é o oposto daquilo que eu faço na minha prática. Nos meus cursos de especialização, eu ensino cefalometria. Nos meus cursos de especialização, eu mostro para eles o caminho para identificar 3 pontos cruciais. E esses 3 pontos cruciais, na verdade, é a primeira aula do dia 5 que eu vou passar. O porquê que a cefalometria e a análise facial são diferentes. O porquê? Vocês não fazem noção de quantos passos... Aliás, vocês fazem sim, né? Eu estou vendo cada dia mais ortodontistas que estão realmente olhando para o ponto certo. A maioria, se eu não dizer para vocês que a maioria, talvez 90% dos meus clientes, gente, 90% ou até mais, reclamam das questões faciais. 90% ou mais reclamam de questões do lábio murcho, arcos atrésicos, envelhecimento da face, como acontece com todos nós, perda de colágeno, lábios, como é que chama? Código de barras, né, que falam no lábio, né? Isso vem com a idade e também com tratamentos de distalização. Então, o que nós temos que imaginar aqui entre nós vamos seguir o caminho mais óbvio. Vamos seguir o caminho mais óbvio. E o caminho mais óbvio que nós temos passou pela queixa, passou pela consciência, e dentro da consciência, nós vamos buscar a solução para o cliente. É muito difícil. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fiz, isso está no meu livro de apinhamento, e hoje a gente vai falar sobre apinhamento. Uma das primeiras coisas que um paciente, ele me disse, eu vou abrir esse caso para vocês verem, vocês vão que até o modelo está arriscado. Eu me lembro que eu estava começando a ortodontia, eu vou abrir aqui para vocês olharem, e naquele momento o Leandro, né, ele chegou para mim e falou assim: ô Glauber, fui indicado para você, quem foi fulano, ciclano que indicou, e assim, eu não quero extrair dentes, E eu lembro,
tá? Que existe uma coisa que está aqui na pauta da nossa live, está aqui na pauta da live, que é sobre discrepância. E quando você vai fazer a discrepância, que significa o quê? Discrepância de modelo significa quanto de espaço você tem no osso, discrepância, quanto de espaço você tem no osso, qual é o volume dos dentes. Então você cai numa máxima, ou sobra espaço no arco ou falta espaço no arco. Então a discrepância é negativa quando você tem um apiamento. E a discrepância é positiva quando você tem sobra de espaço. E o Leandro chegou para mim e falou assim: Glauber, eu não quero fazer extração. Eu não quero fazer extração. Gente, quando ele falou isso para mim, eu nem tinha visto a cefulometria, eu nem tinha visto a discrepância, porque a gente calcula a discrepância, acho que a maioria de vocês aí calcula a discrepância. Tamanho do dente, tamanho do osso, espaço presente, espaço requerido e discrepância. Então, eu nem fiz aquilo, um mapeamento severo. Eu nem fiz. E imediatamente, eu nem fiz aquilo, e imediatamente eu falei para ele: não, fica tranquilo que a gente não vai extrair. Ou seja, quem é que foi o start do meu planejamento? Foi a queixa dele. Eu não queria perder o cliente. E quando ele disse: eu não quero extrair, era um mapeamento severo. Na época, eu com um aparelho convencional, fatalmente a gente tem que... Isso é um grande desafio que você tem para você poder extrair ou não extrair um dente. E ele já me falou: eu não quero. E se ele não quer, então eu tinha que dar um jeito de não extrair naquele momento. Então, uma das coisas fundamentais, aqui está, vou mostrar para vocês. Está aqui. É um caso muito, lá de 2014, quando eu escrevi o livro. Está aqui o livro. Vou pegar o capítulo de apinhamento. Está aqui. Vou abrir para vocês e eu vou pegar e vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Aí. Ele chegou e disse: eu não quero extrair. Aqui, ó. Eu não quero extrair. E o mais engraçado, aqui é o arco dele depois, tá? Sem extração. E o mais engraçado é que quando ele chegou para mim, ele chegou exatamente assim. Aqui. Tá aqui o Leandro. Paciente vertical, nós vamos discutir um pouquinho sobre análise facial. Vedamento forçado de lábio. Terço inferior aumentado. Ausência de vedamento espontâneo. Apinhamento severo. Região classe 1. Apinhamento. Apinhamento. E olha aqui. Olha o tamanho do apinhamento que ele tem. Um pré-molar, um lateral, dois laterais, canino ectópico, arco superior lateral. Ele já chegou com a ideia de não querer extrair, gente. Ele já chegou com a ideia de não querer extrair. E eu quero que vocês prestem atenção aqui. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Vou aumentar bem, tá? Vou aumentar bem. Não sei se vocês conseguem ver lápis aqui, ó. Que ele chegou para mim já riscado, com o X, os dentes que ele iria extrair, ó. Quando ele chegou nesse time, quando ele chegou nesse momento, eu tinha que tratá-lo sem extração. Aqui, conforme eu montei o aparelho, comecei a desenvolver a técnica de stripping de molar a molar, segundo molar, 1 milímetro por molar. Aqui já fazendo a intercuspidação final. Quase finalizando o caso. E aqui mostra o caso finalizado. Aí. Ok? O que significa? Neste momento, o cliente já me falou o que eu devia fazer. Eu não quero extrair, Glauber. E ele tinha de tantos outros e eu não extraí. Então, entendam, uma das coisas mais importantes para todos nós é ouvir o cliente ao máximo. Tentem ouvir o cliente ao máximo. Às vezes é muito claro, às vezes é muito óbvio, às vezes não é tão óbvio assim. Às vezes não é tão óbvio. Às vezes o cliente fala de protrusão e às vezes ele está falando de inclinação de dente. Então, colher informação. Como é o passo a passo do meu planejamento? A primeira coisa é olhar o cliente quando ele chega no meu consultório. Ele chegando no meu consultório, eu olho para ele, identifico se ele é um paciente classe 1, classe 2, classe 3. Olhando se ele é um paciente classe 1, classe 2, classe 3, eu identifico se eu posso fazer mecânicas que levam o arco superior para trás ou não.
que traz a mandíbula para frente ou não. Então, gente, uma das coisas mais importantes é avaliar este ponto. Observe essa foto aqui que eu separei para vocês. Todas as minhas fotos, como vocês bem sabem, tá? Deixa eu aparecer aqui. Todas as minhas fotos, como vocês bem sabem, têm autorização dos meus clientes para mostrar para vocês, tá bom? Todas as minhas fotos têm para mostrar para vocês. Então vamos lá. Olha só, aqui eu vou mostrar só, vou segurar um pouquinho as informações. Essa semana é uma semana inteira de live só sobre planejamento, diagnóstico. Semana inteira do workshop, tá? Vai ter, ó, tudo, até lá embaixo, sábado, domingo, vários planejamentos. E eu quero que vocês participem, quem puder participar vai ser muito legal, porque vai tirar muitas dúvidas, tá? Então aqui eu vou pegar este paciente. Observa como esse paciente tem uma linha vertical verdadeira. Essa linha vertical verdadeira, ela passa pela glabela. Toca a região do subnasal. E ela passa de fato, uma linha que passa de fato, tocando a parte do mento. Então, se eu toquei 3 pontos fundamentais. Primeiro, glabela. Segundo, subnasal. Terceiro, mento. Trata-se de um paciente perfil classe 1. O paciente com esta relação, perfil classe 1, ele me fala uma coisa muito importante. Muito importante. Este paciente não pode levar os incisivos, olhos incisivos, para distal. Por quê? Eu vou perder lábio e vou aprofundar o ângulo nasolabial. Então, a partir daí, eu não sei o que ele tem. Eu não vou levar esse cliente para uma mecânica distalizadora. Observe o que eu estou falando, porque daqui a pouco vocês vão ver o que tem lá dentro. E quando o cliente está nesse momento, nesse time, é importante que nós entendamos que uma mecânica equivocada nesse momento pode sim trazer benefícios ou malefícios para o nosso cliente. Então, eu vou pegar uma foto frontal e vou colocar outra informação. Outra informação, observe. Olha a foto frontal do meu cliente. Se vocês observarem a linha média passando por glabela, se vocês passarem pelo filtro, passando pelo mento, vocês vão ver que a linha média superior do meu cliente ele está praticamente correta. O lado direito, o incisivo central direito do meu cliente, ele está levemente girado para a direita, e na minha mecânica eu tenho que trazer ele um pouco para a direita. Portanto, as informações que eu tenho no sorriso, as informações que eu tenho na face já me disseram tudo o que eu preciso saber sobre extração e não extração. Eu não posso distalizar, eu não posso extrair. E eu não posso fazer uma mecânica de retração. E eu não posso fazer uma mecânica simétrica. Por que eu não posso fazer uma mecânica simétrica? Isso é interessante, gente. Isso é interessante. Se eu tenho um indivíduo com a linha média centralizada e eu faço uma mecânica simétrica de colocar o lado direito para frente, ou o lado esquerdo para frente, ou o lado direito para distal, ou o lado esquerdo para distal, naturalmente eu rodo a minha linha média. E eu não quero que aconteça isso. Eu não quero que aconteça isso. Então eu não posso de maneira nenhuma, nesse momento, pensar em mecânica distalizadora para o Igor. Eu não posso pensar em mecânicas de mesialização. Posso, só se for as duas arcadas, mas eu não posso distalizar as duas arcadas. E então aí me mostra um primeiro momento do meu raciocínio. Mecânicas distalizadoras para esse cliente não pode. Mecânicas mesializadoras pode, porque ele tem aí um perfil reto. E é natural, como criança, que ele tenha a maxila mais evoluída, que a mandíbula. Eu vou falar disso quando eu falar de tratamento precoce. Então, nesse time, eu vou voltar a minha fotografia e vou mostrar a parte interna. Então tá aqui o Igor. Foto frontal, mostrando como ele está. Mais uma foto. Agora, interno, gente. Essa é a parte mais gostosa, ó. Informações. Olha esta fotografia. O cliente apresenta espaços generalizados em todos os dentes. Linha média. Olha entre os laterais caninos. Observe como a linha média está centralizada, mas olha como os espaços, basicamente, eles estão mostrando uma relação classe 1, mas eles estão também mostrando espaçamento entre todos os dentes. Então existe aqui uma discrepância de modelo chamada positiva. Todos os pontos de contato estão ausentes. O que nós temos aí são espaçamento entre os pontos de contato. Vou pegar mais uma foto. Agora o lado esquerdo
o lado esquerdo. Todas as minhas fotos. E como é que eu enxergo isso então? Preste atenção. Primeira coisa, quando eu pego um paciente como ele, eu vou parar um pouquinho de compartilhar isso, escolher outro. Eu tenho um paciente então, pelas informações da análise facial, pelas informações da minha média, pelas informações dos espaçamentos todos, eu sei que é um cliente que eu não posso de jeito nenhum fechar os espaços, porque senão eu vou causar uma boca murcha, né? Eu vou perder qualidade de sustentação de lábio. Eu não preciso lembrar vocês que quem sustenta lábio superior é o incisivo central superior. Eu não preciso lembrar vocês que quem sustenta lábio inferior também é o incisivo central superior. Então, se o incisivo central superior for para frente, eu ganho vermelhidão de lábio, onde passa batom. Se ele for para trás, eu perco vermelhidão de lábio. E naturalmente nós sabemos que a cada 7 graus, 7 eu disse, de inclinação, você perde 1 milímetro de vermelhidão de lábio. Então isso sim, você acaba envelhecendo o cliente. Eu somei várias informações. A primeira informação que é importante é passar para vocês. Primeiro, apinhamento e espaçamento. Nós temos uma arcada, tá? Essa arcada seria a base óssea. Ela já é, pelo DNA, determinado pelo papai e pela mamãe, ela já é determinada qual é o tamanho. Então vamos imaginar aqui numa pequena alusão que a minha arcada tenha 100 milímetros. Aí eu somo os dentes, que são nessa sala que eu estou aqui, por exemplo, eu estou aqui na minha sala, são os móveis. Então os dentes são os móveis. Então eu tenho os móveis que, se eu quiser uma ausência total de espaço, eu tenho que ter em móveis 100 milímetros igualmente. Aí eu tenho uma discrepância nula. Eu tenho espaço de 100, dentes somam 100, então eu tenho 0 de discrepância, ou seja, eu não tenho erro, eu tenho realmente os dentes alinhados. Por outro lado, no caso do Igor, eu tenho uma sala de 100. Há o espaçamento generalizado, os dentes são pequenos, então eu tenho sobra de espaço, e eu tenho essa sobra de espaço. Eu não posso esquecer de uma informação importante, que eu vou dar já já para vocês. Essa sobra de espaço, na verdade, não é sobra de espaço, ou poderia ser. Eu tenho que imaginar, ou sobrou espaço, ou faltou elemento dentário. E qual é a lógica disso? Muito simples. Se eu tenho todos os pontos de contato ausentes, espaçamento em todos os pontos de contato, significa que os dentes são pequenos. E aí entra com a seguinte máxima: por que que os dentes estão com os espaços formados? Por que que os dentes estão nessa disposição? Por que que o incisivo está nessa posição? Por que que os premolares estão nessa posição? Porque na boca, gente, quem manda é musculatura. E a musculatura determina o espaço final dos dentes. Os dentes sempre estarão no que nós chamamos de força zero. Língua empurra, lábio segura, força zero. Aonde eles se equilibram, eles estão em força zero. Portanto, se você pegar este incisivo, jogar ele para trás, ele entrou no espaço da língua. Jogou ele para frente, entrou no espaço dos lábios. Portanto, você tem aí uma incógnita. Para onde você vai? Qual é o caminho que você vai? Para isso, existe uma regra. Eu vou mostrar para vocês essa regra. Esta regra. Eu tenho aqui um triângulo. Isso, aqui, ficou melhor. A cauda da luz aqui do meu arco, ó. Triângulo. Esse triângulo, gente, o que significa dizer? Vou fazer assim, que é mais bonito. Só um pouquinho. Pronto. Eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo significa o seguinte: dente. Eu tenho aqui osso. Eu tenho músculo. Esse triângulo na literatura ortodôntica é chamado como tríade de Graeber. A tríade de Graeber, ela fala da relação que os dentes têm sobre o músculo, que o músculo tem sobre o dente. Mas não só. A relação que o músculo tem sobre o osso e o osso sobre o músculo. Não só. O osso sobre o dente sobre o osso. Nessa relação, as 3 estruturas do nosso periodonto trabalham entre si: músculo, osso e dente. Acontece, gente, que nessa correlação, a influência do dente sobre o osso ela é significativa. Por quê? Uma vez que o dente sai, tá certo? Uma vez que o dente sai, você acaba... Opa, bom, vamos lá. Uma vez que o dente sai, você perde o osso alveolar. Portanto, a influência do dente sobre o osso, ela é
ela é uma influência interessante, tá? Ela existe, o osso alveolar existe por causa do dente. A relação sobre o osso sobre o dente é igual, porque se o osso perde, o dente cai. Mas qual é a relação do músculo sobre o dente? 100%. E qual é a relação do músculo sobre o osso? 100%. Mas qual é a relação do dente e do osso sobre o músculo? 0. O que significa? Que quem manda na posição final dos dentes é o músculo. Então, se você tem ali um espaçamento generalizado e você vai fechar o espaço, você está entrando no espaço de algum músculo. E se você está entrando no espaço de algum músculo, você está quebrando um elo que existe de equilíbrio. Sempre que você faz um planejamento, sempre você vai, de uma maneira ou de outra, burlar alguns sistemas. O que é burlar, gente? É quebrar a regra. Sempre que você tem a opção de fazer 3 planejamentos, 3, na maioria das vezes são 3 planejamentos, um deles você rompe menos conceito. Então aqui neste caso do Igor, eu já expliquei que eu não posso jogar esses dentes para frente. Eu vou trazer todo mundo para frente. Eu não posso jogar todo mundo para trás. Eu não posso fechar os espaços. Então eu me senti na seguinte hipótese. Pensem comigo, seguinte hipótese. Eu tenho uma situação do Igor e essa situação me levaria, primeiro, eu fecho todos os espaços. O que vai acontecer? O espaço da musculatura interna da língua vai ser reduzido. Pode ter recidivas? Fatalmente tem, porque eu já fiz isso. Fatalmente. Segunda hipótese. Você pode aumentar todos os dentes. Você pode aumentar todos os dentes. E se você aumenta todos os dentes, você tem um problema. Naturalmente, com o passar do tempo, você vai quebrando as arestas de resina. Eu sei porque eu já fiz isso. Terceira hipótese. Como eu disse, são 3. Você pode juntar de canino para frente os espaços e pré-molares para trás. E aí você acaba sobrando um espaço. Você não protuiu, você só colou o ponto de contato. Você não retraiu, você só colou o ponto de contato. Vai sobrar todos os espaços na região de canino, distal de canino, que caberia mais um implante. O que significa? Já que eu tenho uma mesa ampla, eu tenho que arrumar mais móveis. Eu tenho uma sala gigante, eu tenho que arrumar mais móveis. O que eu não posso é diminuir a sala. Porque você não tem esse poder. Você, ortodontista, você não consegue diminuir o tamanho da base óssea. Você não consegue. Senão ortognática. Nós não estamos falando de ortognática, nós somos ortodontistas. Portanto, se você for por um caminho de respeitar a musculatura, você não quer jogar um incisivo para frente nem para trás. Você só acomoda. É como se eu tivesse meus dedos. Você vem um pouquinho para cá, você vem um pouquinho para cá, você vem um pouquinho para cá. Pronto, fica quietinho vocês. Sobra o espaço aqui e eu boto um dente aqui. Então, quando eu fiz o planejamento, e dentro dos mapas mentais que eu desenhei, eu tenho aqui o paciente com o lado direito. E observe o paciente com o lado direito agora. Observe. Estou ajustando, estou aumentando, fechando, olha lá, abrindo espaço para botar o implante. Na verdade, eu estou juntando os pontos de contato. Vamos ver do outro lado. Olha só, eu não tiro a relação de chave 1. O que nós estamos buscando é a correlação entre espaço, que está positivo. Poderia ter fechado tudo? Poderia, mas olha o tamanho dos espaços. Eu já fiz isso, eu tenho recidivas. Vamos ver outra hipótese. Lado direito superior, lado esquerdo superior. Mais uma correlação. Olha o inferior. Olha os espaços. Isso só foi alcançado usando a mola. Vamos pegar mais um espaço aqui. Eu vou pegar a arcada toda então, tá bem? Vou pegar a arcada toda. Tá aqui, ó. Onde é que está? Outro lado. Outro lado. Mais um inferior, tá aí. Significa, eu posso tomar 3 caminhos. Sobre qual caminho você vai decidir, gente, tá? O caminho que você vai decidir, o caminho, eu criei então um mapa mental. Então toda vez que eu tenho espaçamentos generalizados, eu abro 2 ou 3 hipóteses. Então vamos lá.
espaçamentos generalizados, ou eu aumento todos os dentes, ou eu fecho o espaço, ou eu aumento para o implante. Óbvio que o cliente tem que escolher. Óbvio, porque o cliente vai ter uma dor aqui. Em qualquer uma dessas hipóteses, o cliente vai ter uma dor. Não dá para a gente fechar o planejamento em um só, sem participação do cliente. Então, o cliente, nesse momento, ele vai ter uma dor. Qual é a dor do cliente? Primeiro, se ele fecha os espaços, tem que estar bem claro para ele que a musculatura pode abrir aquele espaço. Segundo, se você aumenta com resina, tem que estar bem claro para ele que a manutenção das resinas sempre vai existir. Terceiro, se ele faz o espaço aberto para o implante, ele tem que estar consciente que ele tem que fazer os implantes. Portanto, ele vai ter que escolher nisso. Ele vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Se vocês me perguntarem, Glauber, o que você prefere? Com certeza a minha preferência é abrir os implantes, que é onde a manutenção ela é única. Não adianta você pensar, gente, nos espaçamentos fechados, vai ter a recidiva. Se você restaura, quebra. Então, eu criei uma regra. Toda vez que eu tenho espaçamentos generalizados, eu junto todo mundo, os canino a canino, pré a pré, faço 2 implantes. E toda vez que o espaço é anterior, é faceta. Toda vez que o espaço é posterior, é fechamento. Então, esse tipo de correlação é uma forma da gente avaliar os casos de espaçamento. Não tem como você decidir isso sozinho. Não tem, é impossível. O cliente tem que participar. Então, dentro desta rotina, vou pegar minha colinha aqui, dentro dessa rotina, os apinhamentos, ou melhor dizendo, nesse momento, os espaçamentos generalizados, eles significam que sobra espaço. A pergunta é, sobra espaço para quê? Fechar? Aumentar um dente? Ou, se você fecha ou aumenta um dente, você pode restaurá-los. Pense nisso, pense nisso. Segundo, as discrepâncias negativa, positiva e nula são por causa dos dentes ou são por causa da base? Normalmente, a gente fica com essa incógnita. Isso antigamente falava-se muito assim, nasceu com a boca da mãe e os dentes do pai. Então você tem um apinhamento, né? Então isso já veio pré-determinado. Isso já veio pré-determinado. Eu vou entrar no apinhamento já, por enquanto só estou no espaçamento. Então quando você tem o espaço presente, espaço requerido, tá? Você vai ter a discrepância nula ou não, você vai cair diante desse mapa. Então a pergunta é, Glauber, qual é a solução que você daria? Bom, eu mostrei um paciente perfil reto, eu mostrei um paciente que eu não posso distalizar, eu quero sustentação de lábio, eu mostrei um paciente que o incisivo está numa posição 0, eu mostrei que o espaçamento é generalizado. Então a minha sugestão nesses casos é que você junte todos os dentes anteriores de canino a canino, junta pré-molares, o espaço remanescente, que é grande, é gigante, faz o implante. Não pode esquecer que para fazer implante você precisa de uma base de aproximadamente 4, 5 milímetros, e ali você colocaria o implante. Então essa correlação entre diastema gera 3 possibilidades. Tem diastema? Sim. O que eu posso fazer? Se for diastema anterior, não tem overjet, tem diastemas, não tem overjet, é facetas. Se tiver overjet, fecha até chegar na ausência de guia, na ausência do overjet, e aí você faz faceta. Então, olha só, overjet, espaçamento, fecha. Espaçamento sem overjet, faceta. Isso é simples, região anterior. Região posterior. Região posterior, eu posso normalmente fechar os espaços. Simples. O que mais? Bom, aí vem a correlação de espaços generalizados, que normalmente, para mim, generalizados, é simples. Eu aumento o implante justamente para poder usufruir ao máximo do perímetro ósseo. Quando você usufrui ao máximo o perímetro ósseo, gente, você não envelhece o cliente. Você não diminui o perímetro do arco. E eu acho, na minha forma de ver, que isso não está dentro da cefalometria. Isso não está dentro dos conceitos cefalométricos. A cefalometria, de novo, ela é muito boa para começar. Olha, você saiu daqui, você chegou ali. Não está dentro do contexto muscular, funcional, estético, principalmente, e facial. É esse que a gente tem que buscar. Por outro lado, tem a contramão. Olha, a contramão, ela existe também, gente. E qual é a contramão? A contramão são pacientes que trazem problemas, não só problemas sagitais, mas problemas de grande apinhamento. E eu entendo que apinhamento é uma coisa... Apinhamento, gente, ela é, na verdade, uma coisa inerente, ela faz parte de todo tipo de maloclusão. E ela não pode ser determinante de exodontia.
ela não pode ser determinante de exodontia. Então os apinhamentos, eles são determinantes. Por exemplo, vamos pegar aqui, tá aí o paciente com tendência classe 3. É um paciente que veio basicamente porque é um classe 3 considerado cirúrgico, que nós tratamos, tá finalizando. Essa história da pandemia atrapalhou bastante, mas pronto, já está finalizando. E aqui, ó, eu vou escolher internamente os problemas desse cliente. Olha só, olha o tamanho do apinhamento, rotação do plano cruzal, apinhamento severo, topo a topo. É um paciente que era considerado cirúrgico por muitos profissionais. E aí eu me deparo, uma coisa, gente, é eu tratar esse paciente como um classe 3, a outra é tratar o apinhamento. Por quê? Porque eu já vi muitos e muitos casos, pacientes como esse, perdendo pré-molares inferiores. E isso não perdeu pré-molares por causa do apinhamento, é por causa da mecânica de classe 3. Percebe? Então esses pacientes com apinhamento severo, eles são na verdade o oposto daquilo que eu mostrei até agora. Eu tenho uma mesa pequena, eu tenho uma sala pequena e eu estou cheio de móveis. E aí entra a questão. Será, preste atenção nessa pergunta, que isso aqui é fatal. Será que esse paciente, por tamanho apinhamento, por tamanha discrepância negativa, merece uma exodontia de pré-molares? Será que eu posso extrair pré-molares e fazer uma retração? Se eu extraio pré-molares inferiores, eu tenho uma inversão do incisivo para distal. Será que eu posso? Será que eu posso fazer uma retração superior, mesmo em menor quantidade de canino? Porque no meu conceito, canino sustenta aquilo que nós entendemos como suco nasolabial. Canino te dá suco. É isso que envelhece o cliente, suco. Quando o canino vai para trás, para distal, o suco desaparece. Ou aparece, quer ver? Ó? Tá vendo? Tira o dedo, aparece o suco. Esvazia. Portanto, o aparecimento do suco, ele está relacionado à posição do canino. Se você leva ele para trás, você piora. Então pergunta, será que esse cliente pode de fato perder 2 pré-molares? Aliás, é um paciente que tem um ângulo nasolabial fechado. E fazendo mecânica mesializadora, o ângulo nasolabial abre. Porque o plano está aqui, você empurra o ponto A e você abre o ângulo nasolabial. Então não pode de jeito nenhum nesse cliente fazer distalização. Eu não posso pensar em extração. Eu não quero levar o canino para distal. Então eu me deparo com outra situação. Eu não sei o que o cliente tem, mas eu não posso pensar numa extração porque a face dele não permite exodontia. A face dele não permite exodontia. E por mais que o apinhamento possa me chamar a atenção, porque a ortodontia ortodoxa pensa dessa maneira. Como é que a ortodontia pensa no espaço? Pensem comigo. Como é que vocês aprenderam a pensar ganhar espaço? Você ganha espaço em ortodontia com desgastes interproximais. Você ganha espaço em ortodontia com protrusão de dente. Você ganha espaço em ortodontia com expansões. Tá certo? E você ganha espaço em ortodontia com extração de dentes. Então vamos lá. Exodontia, expansão, desgaste, pró-inclinação. De novo, exodontia, pró-inclinação, expansão e desgaste. Então você usa desse recurso. Pega esse paciente, eu posso fazer exodontia? Não. Eu posso fazer desgaste? Talvez. Quando? Quando eu tenho triângulos escuros cervicais. Que fica aquele triângulo escurinho, eu posso fazer desgaste. Quando o ponto de contato entre o dente e a crista for alta suficiente, em formato de dente triangular, formando o triângulo escuro, você tem que fazer desgaste. Porque senão a papila baixa e você tem reabsorção horizontal. O que mais? Eu vou fazer uma pró-inclinação, ele já é um classe 3, vou protuir mais. Vai ficar feio, não posso. Eu posso fazer uma protusão inferior? Não posso, porque senão eu acabo invertendo. Então, quando você começa a pensar dessa maneira, fala, caramba, eu tenho que pensar em como tratar esse cliente, mas eu não posso fazer exodontia, eu não posso fazer extração, eu não posso colocar os dentes para frente. Eu começo a me deparar então com uma dúvida muito forte. Como é que eu posso tratar esse cara? Se eu pensar num apinhamento único e exclusivamente, eu vou extrair dente de todo mundo, gente.
E na ortodontia que nós fazemos, nós nunca, eu disse, extraímos pelo apinhamento. Se você pegar um ponto de contato, nós temos 13 pontos de contato superiores, 13 pontos de contato inferiores. Se você pegar um ponto de contato, você desgasta um ponto de contato, você tem 13 milímetros no arco, que significa que são 2 premolares. Não justifica extrair 2 premolares. Você vai extrair premolar? Claro que você vai extrair premolar. Quando? Quando a face pede. Então, essa é uma correlação. Eu vou mostrar então uma foto de um paciente que deve ser extraído premolares. Deve ser extraído premolares. Vamos ver. Ó, um paciente que deve ser extraído premolares. Vamos pegar aqui. Está no mesmo capítulo do livro, que é sobre... Está aqui. Eu tenho que pensar em extração. Ela não tem envedamento labial. Observe. Opa. Ela não tem envedamento labial. Ela tem um ângulo nasolabial fechado, lábios grossos. Os dentes estão pró-inclinados. Observe. 4, 5 anos de aparelho. Olha a situação. Então eu me deparo com a seguinte hipótese. Claro que eu vou extrair 2 premolares. Está aqui. 2 premolares de cada lado. Então eu me deparo com a seguinte situação. Qual a situação? Eu vou extrair dente. Eu vou extrair dente quando? Quando a extração de dente facilitar. Quando a extração de dente facilitar vedamento labial. Facilitar a respiração nasal. Facilitar interposição de lábio. Aí eu posso extrair dente. Isso não tem nada a ver com apinhamento. Isso não tem nada a ver com apinhamento. Isso tem a ver sim com a estrutura muscular, estrutura mole, face, vedamento, protrusão. São questões muito mais peculiares em relação à exodontia. Então o apinhamento por si só, ele é dissolvido de várias maneiras. Olha lá, eu vou contar 20 milímetros de ganho de espaço. Quer ver? É uma pequena brincadeira com vocês. Só para vocês entenderem. Quando vocês forem extrair dentes, pense nisso. Se você desgastar 1 milímetro cada ponto de contato, você tem 13 milímetros no arco. Marquei, 13. Marquem aí, 13 milímetros no arco. Se você protuir 2 milímetros os incisivos, 2 milímetros, você ganha 4 milímetros no arco. Então 13 com 4, 17. Se você fizer uma expansão, aumentando basicamente, por exemplo, a cada 2 milímetros de canino você ganha 1 milímetro, a cada... São 2 de canino, são 4 de pré-molares você ganha 1 milímetro, e a cada 4 de molar você ganha 1 milímetro. Então, se vocês avaliarem, você consegue de 20, 21 milímetros no arco. Entende? Usando técnicas expansivas, usando técnicas protrusivas, usando técnicas de desgaste. É evidente que você não vai usar isso para todos. Normalmente, quando a gente faz uma opção, a gente não usa outra. Mas pode ser, eu poderia usar todos. Então, o apinhamento em si, ele é, na nossa técnica, diluído por expansão, juntamente com o ganho de perímetro alveolar, que é o que nós chamamos de remodelamento. Mas, Glauber, remodelamento, isso é uma loucura, cara. Não é nada loucura. Pensem comigo, eu tenho um canino aqui, um dente, eu tenho outro dente apinhado, está aqui atrás. Quando eu coloco esse dente do lado deste, nivelando, a raiz desse dente leva o osso dela, aumentando o osso alveolar. Isso é remodelamento, isso já existe há muitos anos, independente do autoligado. Isso acontece com alinhador, acontece com brackets convencionais. Olha os trabalhos do Vincent Kokich. Isso é muito antigo, gente. Isso não tem nada a ver com autoligado. Só que quando o autoligado fala que ele consegue, por exemplo, fazer remodelamento de ossos, lá vem pedra. Vem as pedradas. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo conta de que ganhar espaço depende de desgaste de exodontia, não de expansão. Quando você coloca um Hyrax na boca do cliente, você ganha de 2 a 4 milímetros na região em V anterior. E quando você coloca um expansor, um autoligado, você consegue 13 a 14 milímetros de expansão. Nós temos isso no livro. Tem no material, por exemplo, o professor Damon deixou lá na Orbic, tem lá só no site da Orbic pegar o material. A justificativa, engasguei. A justificativa é que as expansões com autoligado, elas não são na mesma quantidade
do que aquelas que são geradas com o Hirax. Isso nem se compara, tá? No meu livro tem vários artigos que mostram o tanto de periodonto que vocês perdem, o tanto de periodonto que vocês têm. Então, casos como esse, com muito apinhamento, casos como esse, com muito... E olha a classe 3, hein? E olha a classe 3. Casos como esse, que traz problemas seríssimos de falta de espaço, mordida cruzada, classe 3 severas, podem sim facilmente ser tratados utilizando uma mecânica como essa que eu coloquei. Está aqui o paciente, quase removendo o aparelho. Opa, errei, apertei o botão errado. Aí o paciente, sem extração de dente. Olha aí o paciente. Olha a parte anterior. Olha a parte anterior. Olha o que eu tenho aqui. Em uma classe 3 severa, após o nivelamento. Sem extração de dente. Olha o arco superior. E olha o arco inferior. O superior pós, perdão, não tem nada de inferior. A questão é o que você entende, como é que você entende, de que maneira que é a sua ferramenta, como é que você imagina. O apinhamento, então, ele vem como uma discrepância negativa. O apinhamento traz dentro da sua cultura o desgaste, a exodontia, que nós não concordamos. E claro, um dos pontos mais cruciais do porquê extrair é porque normalmente os efeitos de uma ortodontia é a protrusão. Então você pega um caso como esse, que é um caso severíssimo, naturalmente topo a topo com apinhamento severo, a primeira coisa que as pessoas imaginam é a protrusão. É a primeira coisa que eles imaginam. Então, gente, hashtag, não se esqueça, hashtag extração de dente não pode acontecer para ganhar espaço. A extração de dente, ela deve acontecer, olha só, para acomodação muscular, para vedamentos labiais. Não tem nada a ver com alinhar e nivelar. Extração de dentes ela passaria por essa premissa, e é isso que importa. Então, quando eu falo sobre planejar um arco ou planejar outro arco, significa discrepância de modelo para mim ou não. Uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem. Glauber, Glauber, quando você pega uma criança, você faz análise de modelo, você calcula análise de modelo, você calcula análise de Moyers. Gente, eu não faço análise de Moyers, eu não faço análise de modelos, porque não é ela que quantifica a minha exodontia. E eu sei o quanto que nós conseguimos ganhar de espaço, e eu sei quando necessário fazer o desgaste. Mas quando é que você faz desgaste? Quando eu tenho triângulo escuro, quando eu tenho ponto de contato alto em relação à crista óssea, quando eu tenho reabsorção horizontal, sabe? Quando eu tenho dentes triangulares. Então isso não tem nada a ver com a quantidade. Às vezes eu faço desgaste em casos que não tem nenhum apinhamento. Este é o ponto. A gente buscar dentro do ligamento periodontal, dentro do periodonto de sustentação, o quão saudável ele pode ser. Entenderam? Então, a ideia hoje foi discutir exatamente apinhamento e dentes que estão, basicamente, dentes que estão e arcos que estão com espaçamento. Tá? Então, a ideia é essa, discutir um pouquinho com vocês. E eu queria mostrar isso para vocês. Queria mostrar mais um pouquinho. Que amanhã a gente entra com mais um planejamento. E amanhã o planejamento é sobre propulsores ou microparafusos. A gente vai planejar os casos de classe 2. Mas olha só. Essa semana, esse workshop que nós estamos fazendo no diagnóstico, ele é voltado para a gente discutir planejamento. Nós vamos discutir planejamento, inclusive, no grupo do WhatsApp, que vocês podem participar. Nós vamos discutir planejamento ou dúvidas, justamente para que você não caia na ideia
Não caia na ideia de que a exodontia seria o último caminho, o único caminho. Ou de que casos severos são tratados com extrações. Tá? Espaçamento, a saída que eu tenho para espaçamento normalmente é o implante, quando é generalizado, e a faceta. E eu desenvolvi um mapa para isso, e esse mapa eu vou mostrar para vocês na terceira aula, no dia 6, é um mapa numa aula ao vivo que eu vou dar, segunda, terça e quarta que vem, são 3 aulas ao vivo, 2 horas cada aula praticamente, onde vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Aqui eu estou falando sobre maloclusões, amanhã eu tenho mais uma, quarta mais uma, quinta mais uma, tá? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas a ideia é, gente, planeje certo para não voltar atrás, para não retratar. Porque é muito mais difícil retratar. É muito mais difícil retratar. Muito mais. Tá? O retratamento é uma dor fortíssima para você e para o cliente. Porque o periodonto está cansado, a coisa não flui como deveria fluir. Na maioria das vezes você tem realmente ali uma relação muito difícil para você tratar o caso. Então pensem nisso na hora de planejar. A ideia é o seguinte, é uma coisa muito simples. Quer um caminho mais curto? Quer tratar 100% das maloclusões? Quer bater o olho e saber o que fazer? É só guardar essas regrinhas que eu acabei de passar para vocês. Se você quiser guardar essa regrinha, se você quiser guardar essas regrinhas, o mapa mental, ele te mostra tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas como é que eu faço para participar? Diz a Priscila. Priscila, me pede no meu direct, tá? O link que eu te jogo no grupo do WhatsApp. E a aula, vai lá o link para você assistir a aula segunda, terça, quarta que vem. Só que na aula, nós vamos falar tudo dessas lives. Então é bom estar hoje, estar amanhã, estar depois, estar depois, estar depois. 100% das maloclusões. Bateu o olho, eu brinco até que o planejamento você faz em 3 segundos. Eu estou exagerando um pouco? Acho que não. Mas vamos lá, que você faça ele em 20 segundos. Tá? Sabendo o mapa mental de como as coisas funcionam. Não se esqueçam disso. Discrepância de modelo não serve para nada. Análise de Moyer não serve para nada, porque o corpo está em desenvolvimento sempre. Ó, sempre. Então, se você tem apinhamento, ou se você tem espaçamento, a regra é muito simples. É muito simples. Extraia pela face. Nivele, crie espaço por expansão, protrusão, desgastes, menos exodontia. Não sei se eu consegui passar para vocês, a live é muito curtinha, né? Mas amanhã eu estou de novo às 8h30 falando de mais um ponto. Importantíssimo, tá? Então o que eu vou falar para vocês agora? Por favor, quem gostou, bate no coraçãozinho aí, porque o Instagram vai integrar para mais gente vai poder ver essa live, vai ficar disponível até amanhã para vocês. Bate no coraçãozinho, indica para os amigos para amanhã a gente colocar mais gente na live, tirar mais dúvida de vocês e com certeza a gente faz uma live mais gostosa ainda, tá? Amanhã às 8h30, sempre 8h30. Tem várias perguntas aqui, gente. Eu vou responder, tá? Tem várias perguntas aí. Eu vou responder todas agora, então. Eu achei que não tivesse pergunta. Agora que eu vi que tem pergunta aqui. Tá bom? Tá bom? Eu vou responder todas agora. Deixa eu botar meus óculos aqui, porque senão eu não consigo. Vou responder todas as perguntas. Vamos lá. Fala, Jailton. Grande abraço, meu querido. Andréia Bimbate, um beijo, Andréia. Ana Maria, que bom que vocês gostaram. Esmirna, muito bom, obrigado, Jaci, obrigado. Saludos, professor Donderes, Patrício, Donderes. Eu vou responder as dúvidas de vocês. Isso tem livro? Estou escrevendo, Cadiano, estou escrevendo um livro sobre planejamento diagnóstico, tá? Estou escrevendo. Fala, Jefferson. Mas hoje 80% dos casos que entram são de retratamento. Pois é, Jefferson, são de retratamento, porque infelizmente os parâmetros cefalométricos não servem para planejar os casos. Infelizmente, tá? Os parâmetros cefalométricos não servem para planejar. E na maioria das vezes você pode perceber que quando é exodontia, quando perde o dente, quando extrai premolares, você tem que, ou você abre espaço, ou você tem que distalizar. Na maioria das vezes, ainda mais quando a gente vai ficando mais experiente, não chega mais classe 1 pra gente, nunca. Alciós, que legal, entenderam, que bom, muito bom. Carlos Caipira, tô te acompanhando faz tempo. Fala, Thaís, tudo bem? Eu vou pegar agora, eu vou responder as perguntas, tá?
Show Exodontia, hashtag Show Exodontia, gostei, hashtag Show Exodontia. Todo mundo postando na live então, hashtag Show Exodontia, me marca para eu repostar também, tá bom? Vamos lá, vamos tirar as dúvidas. Vamos tirar as dúvidas. Eu vou na caixinha aqui e vou tirar as dúvidas, tá? Vamos lá. Pergunta da Sandra Coutinho. Sandra Coutinho. Oi, Sandrinha, tudo bem? Tem como corrigir classe 2 com alinhador e sem distalizar molar superior? Tem, mas é mais difícil. Você vai fazer uma sequência de parafuso mais a sequência de alinhadores, né? A sequência de alinhadores seria mais ou menos... Vamos falar o contrário, tá, Sandra? Vamos falar o contrário. Vamos pegar um caso meu de alinhador que eu coloquei ontem, quer ver, ó? Por exemplo, ó. Então tá aqui, coloquei ontem. Eu vou ter que fazer uma mecânica de classe 3 sem mesializar. Aí eu tenho que colocar parafuso para ancorar superior. Eu tenho que colocar outras coisas, tá? Mas é possível sim, Sandrinha. É possível sim, tá? É possível sim. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Grupo do WhatsApp me chama, doutora Ana, que eu passo para você o grupo do WhatsApp, o link, tá bom? Passo o link para você. André Batista, Lucas, foi extraído terceiros molares. Foi extraído, no caso que eu mostrei, foi extraído terceiros molares. Na expansão de apinhamento generalizado, no caso da live, como fica a recidiva muscular? Toda a expansão, Lucas, toda a expansão que você faz, ela está atuando basicamente na bochecha, ok? Na bochecha. E além de atuar na bochecha, ela acaba jogando, evitando que o incisivo vá para frente. Então toda a expansão evita que o incisivo vá para frente. Esse é um ponto, ok? Então se você tem uma expansão e o incisivo vai para frente, basicamente o que está acontecendo, a recidiva é iminente. Quantas vezes você tira uma contenção 3x3, naturalmente o lábio já apinha, em um mês você apinhou o dente. Jogar um incisivo contra o lábio é um fator muito ruim, ok? Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você tem somente expansão, a tala, o bucinador, ele não tem força de anel muscular, por isso que a recidiva acaba sendo menor. Só que o problema é expandir inclinando, não levando torque. Então a questão é, como fica a recidiva muscular em caso de apinhamento por expansão? Normalmente ela é menor, se você faz dentro dos parâmetros normais, sem excesso. Ela é menor porque ela não atua dentro do anel muscular que é o lábio, ok? Certo? Muito bom, gente. Então, por hoje é isso. Me procurem aí no direct, amanhã tem mais live e eu espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, só que eu vou passar a musiquinha. Essa música é do diagnóstico. Aula segunda, terça e quarta que vem. Essa música é do diagnóstico. O In-Office tem uma música muito legal, que é o nosso curso de protocolo. Mas essa música, quem me indicou foi o meu amigo Nicodemo, que é parecida com o do meu In-Office. Ó. Top, né? Gente, muitíssimo obrigado. A gente se vê amanhã, 8h30, na live sobre propulsores. Chama os amigos, tá bom? Chama os amigos. Grande beijo, fica com Deus. Muitíssimo obrigado. E a gente se vê amanhã. Valeu! Fui!